a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deus os abençoe ricamente no meditar da sua palavra no culto de hoje. No culto de hoje, lembramos sempre nesse período que antecede a Quaresma, é o último domingo no período de Epifania. Epifania que fala da revelação de Cristo como Deus, que veio para salvar todos. E este período sempre se encerra com a leitura bíblica da transfiguração de Jesus. Inclusive nós vamos meditar sobre esse texto no culto de hoje. Nós cantaremos o hino do culto à hora chega. Começa a adoração, nossa alma a Deus se entrega em mera humilhação. Ao Santo Deus a mente queremos elevar. É nosso Pai clemente que bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando mil coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações aos senos em santa devoção
Colocamos em pé. No culto de hoje nós vamos ter partes da liturgia luterana, começando com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos achegamos de Deus, nosso Pai, lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de teu Filho Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio da parte do meu Senhor e por sua ordem o perdão que Ele concede por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo que nós vamos render a Deus é o salmo número 2, os versículos 6 a 12, está na página 361 do Antigo Testamento. Faremos a leitura deste salmo de forma responsiva, e este salmo está conectado com as leituras que nós vamos ouvir depois, durante o culto. Salmo número 2, versículos 6 a 12. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, preste atenção, autoridades. Adorem o Senhor, tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo, e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem
Sentamos e acompanhamos as leituras bíblicas do Antigo Testamento, primeiramente, registrado em Êxodo, capítulo 24, versículos 12 a 18. Bem lá no começo da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento, a página 56. E nesse texto, que também está conectado à leitura do Evangelho, teremos envolvido o Moisés, que recebeu os 10 mandamentos, liderou a saída do povo de Israel do Egito. Então, ele vai aparecer também na leitura lá do Evangelho. Então, ouvimos o seu Marcos fazer a leitura bíblica de Êxodo 24, 12 a 18. O Senhor Deus disse a Moisés: suba ao monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram, e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui até que nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai, e numa nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Esta foi a leitura do Antigo Testamento. Próxima leitura, a leitura da epístola, da carta, é a segunda carta escrita por Pedro, o apóstolo Pedro. E ele que também estava presente no relato da leitura do Evangelho que vamos ouvir hoje, onde Jesus foi transfigurado. E ele registra sobre isso nesta leitura bíblica, de segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Lá no finalzinho da Bíblia, se começar de trás para frente a folhar, acha mais rápido, na página 192 do Novo Testamento. Onde lemos: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos com o Senhor Jesus no monte sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha num lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela do amanhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disso: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Muito obrigado, seu Marcos. Até aqui então a leitura da epístola. Cantaremos o hino anunciado: Santa Bíblia, o meu prazer, meu tesouro deve ser. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra
A leitura do Evangelho, conforme já mencionamos, trata da transfiguração de Jesus. Pois vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Está registrada, conforme nós vamos acompanhar hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Página 17 do Novo Testamento. Quero convidar a todos a ficarem em pé, aqueles que puderem e quiserem, para acompanharmos com reverência as palavras de Cristo e do Santo Evangelho. Palavra do Senhor que diz: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. E dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos faremos a nossa confissão de fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar e cantaremos o hino Em Jesus Amigo Temos. Cuidados do Senhor.
o teu melhor amigo. Fala, Cristo, em oração. Nele encontras terra, abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Pregamos em nome de Cristo, baseado na palavra de Deus, e que o Espírito Santo nos mantenha focados na reflexão que vamos fazer para podermos crer e viver estas palavras. Amém. O texto que nós vamos hoje refletir fala, como acompanhamos na leitura do Evangelho, é conhecido como a transfiguração de Jesus. E ela encerra esse período de Epifania. Epifania, como já mencionei anteriormente, a palavra significa manifestação de Jesus como Deus. Ele é verdadeiro homem e também, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus, que deixou a glória eterna e pelo ventre de Maria, como acabamos de confessar há pouco no credo apostólico, ele então é um ser humano, mas também é o Filho de Deus. Ele é verdadeiro Deus. E o texto de hoje, transfiguração, o termo usado na língua original, no grego, é metamorfose, é mudança. Ele foi transformado, a aparência dele mudou, e a aparência dele ficou assim, gloriosa, iluminada. Poderíamos dizer, como disse um comentarista bíblico, a aparência de Cristo torna-se deslumbrantemente brilhante no momento em que ele mostra a epifania, ele revela, ele mostra a sua glória, mostra quem ele é. E a cena em si, eu costumo explicar assim, porque assim foi a melhor forma que eu entendi. Toda vez que tinha esse culto, e todos os anos tem, e é sempre antes do carnaval, último domingo de Epifania, que traz o texto da transfiguração de Jesus. E eu não entendia muito bem, então um dia compreendi assim de uma forma bem simples. É como se Jesus fosse lá no alto daquele monte, que não é mencionado no texto, levando ali 3 discípulos, o Pedro, o Tiago e o João. O Pedro, inclusive, no texto que nós ouvimos hoje na leitura da epístola, ele fala sobre esse momento, que ele estava lá, ele viu com os olhos dele, ele ouviu com os ouvidos dele aquela voz de Deus. Ele testemunha a respeito disso. E aí, quando, digamos assim, que Jesus, metaforicamente eu falo isso, não sei se foi isso que aconteceu, mas parece que Jesus sobe lá naquele monte
e vai ali em algum lugar e abre uma porta que dá para o céu, né? E aí vem aquela glória, vem aquela luz forte, e ali ao mesmo tempo Jesus também deixa transparecer, ele mostra quem ele é, que ele é verdadeiro Deus. E assim ele é transfigurado, ele muda de aparência. E olha só que interessante, vem dali então, como do outro lado da porta, dois personagens do Antigo Testamento, muito conhecidos nos textos do Antigo Testamento, que é o Moisés, que tem esse nome porque ele deveria ter sido afogado quando menino, porque o rei, o faraó egípcio, mandou matar todos os meninos, e aí a mãe dele botou ele num cestinho dentro do rio Nilo, e ele foi resgatado pela filha, a princesa do Egito, e cuidou dele como um príncipe, adotou ele, mas ele era da tribo, ou melhor, do reino de Deus, do povo de Israel. E ali então ele cresceu, e resumindo a história, Deus o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Atravessaram o Mar Vermelho, depois daquelas 10 pragas lançadas no Egito, depois lá no Monte Sinai recebeu os 10 mandamentos. E antes de entrarem na terra prometida, a terra de Canaã, que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, da onde o povo de Israel tinha saído para ir para o Egito com José, agora eles estavam regressando, estavam voltando para casa. E o texto diz que o Moisés não entrou na terra prometida, mas morreu num monte e o próprio Deus sepultou ele. Também aparece Elias. Elias é outro personagem muito importante no Antigo Testamento, um profeta repleto de milagres num tempo muito obscuro do povo de Israel, em que todo o povo, mas principalmente as suas lideranças, o rei Acabe, eles se voltaram contra Deus e creram em deuses como o Deus Baal, um Deus pagão, um Deus falso. E Deus o chamou para pregar palavras duras para o povo de Israel naquele período. Houve uma seca imensa que foi anunciada por Elias. Ele teve que fugir, foi perseguido. Ele inclusive também subiu o Monte Sinai. Deus o animou para chegar até lá. E depois de muitos milagres terem acontecido, Deus o levou para o céu numa carruagem com cavalos, num redemoinho de fogo. Ou seja, o texto bíblico conta esse milagre como sendo que Elias não morreu, foi levado vivo para o céu. E vejam bem, até aqui é interessante fazer um comentário doutrinário, que são os próprios Moisés e Elias que apareceram. Há pouco nós confessamos no credo apostólico que cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. E esse é um daqueles textos que nos falam, por exemplo, que a reencarnação, que não é um ensinamento bíblico, não é possível, porque os próprios que apareceram ali foram Moisés e Elias, e eles foram reconhecidos, né? Tem a sua identidade, a sua personalidade, estão do outro lado glorioso, na eternidade. Diz o texto, né, que eles conversavam alguma coisa.
O que será que eles estavam conversando? Jesus, Moisés e Elias. Esse texto aparece em Mateus, Marcos e Lucas, mas apenas Lucas, lá no capítulo 9, versículo 31, explica o que eles conversavam. E num versículo bem curtinho, é mencionado que eles falavam a respeito de Jesus morrer e ressuscitar e cumprir o seu plano da salvação. Aqui esse texto é Mateus 17. Logo em seguida as leituras levam Jesus para Jerusalém e a morte dele na cruz. E depois, ao terceiro dia, a ressurreição. Ou seja, estão conversando sobre os ajustes finais do plano de Deus para salvar a humanidade de todos os seus pecados. Também, neste texto, além desses personagens que eu já mencionei, Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias, o próprio Jesus, é ouvido uma voz, que é a voz de Deus, o Pai. Conforme assim ele se revela na Escritura Sagrada, que é Deus junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, o Deus Filho, verdadeiro Deus, um só Deus em três pessoas. E aí então, inclusive ecoando a leitura do Salmo que nós ouvimos hoje, ali é dito então por Deus: este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Abram os ouvidos, prestem atenção, e não apenas ouvir por ouvir, né? Deus está dizendo, está nos aconselhando, escutem o que Ele tem para dizer. E as palavras de Cristo são palavras de amor, de reconciliação, de perdão e de vida eterna. Já usei essa imagem outra vez, né? Eu gosto muito, né? Inclusive tem uma frase que costumamos dizer, né? Os professores ou os pais falam isso, né? Aí você entra num ouvido e sai no outro, né? Quer dizer, então tem que tampar um ouvido, né? Para não sair do outro lado, né? Então, tá aí uma boa sugestão, né? Para reter aquilo, guardar aquilo que Jesus tem para nos dizer. Às vezes, o que Jesus tem para nos dizer não é nada agradável. São repreensões, palavras duras. Mas Ele, como nos ama, Ele faz isso por amor. Mas ao mesmo tempo tem palavras de conforto para quem sofre, para quem está perdido, Ele dá direção. Palavras com bons conselhos para uma vida feliz, ou com menos complicações. Ele tem as palavras, como diz o próprio Pedro, as palavras da vida eterna, que nos apontam a salvação. Este é o nosso amoroso Jesus. Escutem o que Ele diz. E Ele nos fala através da Bíblia. Está falando agora nesse momento, quando abrimos a Escritura em nosso lar, Ele nos fala por meio da palavra que está junto com a água do batismo, nos perdoando, nos dando a fé. Ele nos fala através da Santa Ceia, onde junto com o pão e o vinho está a palavra que é a nova aliança que nos garante o perdão, nos dá o fortalecimento na fé para a vida eterna. E assim Deus quer se comunicar conosco sempre. Tem um texto muito conhecido em que Jesus vai visitar Maria e Marta. Marta fica atarefada com as coisas e Maria senta aos pés de Jesus. Marta inclusive chama a atenção, mas Jesus então amorosamente diz: a Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é escutar o que Jesus tem para dizer, dar atenção à palavra dele. Ou seja,
escutem o que ele diz, o que Jesus tem para nos falar. Também tem no texto esta palavra de Pedro, um dos discípulos que se destaca entre os 12, é um líder muito empolgado, ele é sanguíneo, ele age, depois pensa, é assim que é o Pedro, ele é impulsivo, mas ele não deixa de agir. E aqui novamente ele tem, então, essa expressão que inclusive foi registrada no Evangelho, que nos chama a atenção. O Pedro, ele quer prolongar, ele quer estender, ele não quer que aquilo acabe, ele quer eternizar aquele momento. Ele quer armar uma barraca para Elias, para Moisés e para Jesus. E dizer, vamos ficar mais tempo aqui. E provavelmente já eles estavam bastante tempo naquele monte. Isso é uma coisa saudável, uma coisa boa, querer ficar na glória de Jesus, na glória eterna, pertinho do céu. Isso é bom, voltando àquele exemplo que usei antes, pensando numa porta aberta para o céu, talvez poderia ter ocorrido na mente dos discípulos que ali estavam, de chegar mais pertinho para olhar. É curioso, né? Como que é lá? O que será que está acontecendo? Mas não, a reação deles é medo. E quando diz o texto, aqui a gente lê, não percebe isso, mas quando a gente se aprofunda no original, é pavor. Eles estavam de bruços no chão, encolhidos, apavorados, por causa da glória de Deus se resplandecendo naquele meio. A glória de Deus assusta a nós pecadores, inclusive pode nos aniquilar. Esse é, por exemplo, o motivo de Deus ter expulso Adão e Eva do paraíso. Eles não poderiam conviver com a glória de Deus, com a santidade de Deus, com a justiça de Deus, por serem pecadores, por não terem mais a completa imagem e semelhança de Deus. Mas então, depois que aquilo tudo passa, Jesus vai até os discípulos, e ali naquele momento, então Jesus diz, não tenham medo, ele vai lá e traz conforto. Diz o texto lá no versículo 7 de Mateus 17, então Jesus veio, tocou neles e disse, levantem-se e não tenham medo. Assim também Jesus vem ao nosso encontro para dizer, não tenha medo, eu estou contigo, inclusive te perdoo os pecados, não precisa ficar aterrorizado. Jesus vem nos consolar. E esses momentos, como temos no culto, ou quando nós nos colocamos diante de Deus e temos essa certeza do perdão que Ele nos dá em Jesus Cristo, são momentos que poderíamos querer fazer que nem o Pedro, eternizar, prolongar esse momento, não querer que ele acabe. Como é bom estarmos aqui. Aqui na casa de Deus é um excelente lugar para estar, porque ouvimos a palavra de amor, de perdão e de salvação, que nos leva à glória eterna que foi preparada por Jesus, por meio da sua morte redentora. Que Deus assim nos conceda. Amém. Ficamos em pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito.
nos sentar. Queremos trazer nossas ofertas de gratidão. Enquanto isso, cantaremos o hino Cantai Alegremente. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e de farturas o ano coroa a sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Na oração nós vamos incluir a dona Justina Midman, por causa da sua saúde, também a dona Dorli Krause. Oramos também agradecendo pelo nascimento da Sofia Hartmann, a filhinha do Ricardo e da Priscila, a irmã da Sara. Também temos um pedido, um agradecimento, né? E um pedido de recuperação da cirurgia da avó Remy, feita na terça-feira. Acho que é o vô Remy. Foi você que anotou aqui, então. É vô Remy. O Lauro Remy Scheffler. Né? A cirurgia de hérnia, deu tudo certo. Eu tenho conversado com a dona Sueli. Está tudo bem, está se recuperando. Muito bom. Nós também vamos lembrar os aniversariantes desta semana. São os seguintes. Tem bastante festa essa semana, até as letrinhas ficaram menorzinhas, né? Então no dia 13 o Clécio Lutz e o Vilney Lentz. No dia 14 a Ana Luísa Bauer, Bettina Bauer, Daisy Glaser, é a Daisy Becker, né? A Neila dos Santos Blaut. E no dia 15 o Vitor Massaia. No dia 16, Douglas da Silva, Gabriel Tischer e Pedro da Silva. No dia 17, Eduardo Augusto Sontag, Marli Silvia Rengans. E no dia de hoje, dia 18, a Erna Ramson Bergman e Luiz Gustavo da Silva. Faltou acho que o dia 19 ali, ou não tinha ninguém no dia 19 de aniversário. Então nos colocamos em pé e oramos. Amado Pai Celestial, graças te rendemos, especialmente porque tens nos abençoado de forma tão amorosa, tens nos cuidado, e inclusive, quando às vezes achamos ou percebemos que nos falta algo, que as coisas não vão bem,
Ainda assim, nesses momentos complicados e difíceis da vida, o Senhor está ali ao nosso lado, nos amparando, nos cuidando, nos fortalecendo. Nós te agradecemos também pelos aniversariantes que mencionamos. Derrama ricas bênçãos sobre cada um deles. Os abençoe com saúde, junto com seus familiares. Também louvamos e agradecemos pelos cuidados que o Senhor deu ao seu Lauro Remy Scheffler, também pelo nascimento da pequena Sofia, e te pedimos para que recupere a saúde e cuide da dona Justina Mittmann, também da dona Dorli Krause, e cuida de todos os que estão doentes, hospitalizados, enfermos, lhes dê a recuperação. E nesse momento de provação também lhes fortaleça a fé em Jesus, que nos faz enxergar além desta nossa vida. Nos faz, através do texto bíblico que ouvimos hoje, pelo testemunho que foi dado, dar uma espiadinha, uma olhada lá para o céu, para a eternidade, que Cristo foi preparar para nós. Pai bondoso, abençoa ricamente o trabalho da tua igreja, o trabalho de pregar Cristo para todos, de falar do amor de Jesus, do perdão que Ele tem para dar. Ele faz isso como instituição, como congregação São Lucas, por exemplo, como igreja evangélica luterana no Brasil, mas faz isso pela sua igreja viva, cada uma das pessoas, cada um de nós. Usa-nos, querido Deus, para podermos testemunhar com palavras e ações o teu amor, perdão e salvação. Abençoa, querido Deus, os lares, as famílias, a cada um no seu emprego, no seu estudo. Agora, queremos também entregar a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor a conduza. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos acompanhar a liturgia da Santa Ceia. Natan, por favor, me alcança o microfone. Esse microfone acho que está começando a ficar com as pilhas fracas. O Senhor seja convosco e com o teu espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-nos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente, eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem tornaste conhecido às nações o que estava escondido desde a fundação do mundo, e manifestaste a plenitude da tua glória naquele que assumiu a substância da nossa natureza mortal. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios
nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo para sempre. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Podemos nos sentar. Para a distribuição da Santa Ceia, vamos fazer como de costume, começando aqui por este lado. Venham, porque tudo está preparado. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não o pôde deter. Jesus nesse nome há poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não o pôde deter. Jesus nesse nome há poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Nos
seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Meu Jesus, eu quero amá-lo até o fim. Meu Jesus, eu quero amá-lo até o fim. Nos colocamos em pé. Queremos dar graças a Deus. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos nos sentar. Muito bem.